Então, gente, vamos para a segunda parte da aula de comunicação terapêutica. Na segunda-feira, a gente viu o que representa, né, o que é a comunicação terapêutica, assim como a gente também viu que o relacionamento terapêutico, ou seja, encontro de dois sujeitos, fazem parte desse processo. E aí se torna terapêutico esse relacionamento quando a comunicação entre eles é terapêutica. Então, tem um vínculo, né? Um vínculo terapêutico nesse processo. Ou seja, é criado aí um elo entre o profissional e o sujeito, né? Sujeito usuário, usuário do sistema de saúde, e a família, é criado um elo com um objetivo. No nosso caso aqui, né, o nosso objetivo dentro da questão saúde seria a saúde mental. Então, a gente viu o que é, de fato, comunicação terapêutica. A gente viu algumas ferramentas, né, em relação a isso. Ou a gente viu como entender isso de uma forma objetiva. E a gente viu as possibilidades, né, disso acontecer, tanto de forma verbal como não verbal. Então, né, vimos o que buscar, né, para que isso aconteça terapeuticamente. E hoje, né, como a gente tem esse segundo encontro para discutir esse assunto, comunicação terapêutica, o nosso objetivo aqui é a gente apresentar o que acontece quando você estabelece um vínculo, ou quando a sua abordagem, a sua comunicação dentro desse espaço de trabalho, tá? Esse espaço de trabalho, ou seja, tu não vai estabelecer um vínculo pessoal, ele tem um objetivo profissional aqui. Então, o que acontece, né, ou como que transcorre quando isso se dá, né, de uma forma não terapêutica, ou seja, quando a gente, naquele momento, né, que eu posso usar a minha comunicação, né, tanto verbal quanto não verbal, com o sujeito, com o usuário, né, e sua família, eu faço isso de uma forma, posso afirmar de uma forma empírica, né, porque a comunicação ela não transcorre com um objetivo terapêutico nesse processo, e que é o que comumente a gente vê nos serviços de saúde. Então, na maioria das vezes, quando há essa possibilidade de que essa comunicação, né, esse comunicar entre o profissional e entre o sujeito, né, o cliente, o paciente, o usuário do sistema de saúde, sua família, quando há esse encontro de sujeitos, né, a comunicação verbal ou não verbal, ela não se dá de uma forma terapêutica. Tá? Então, isso que a gente vai ver agora. Tá? A gente viu na segunda como que a gente utiliza-se dessa ferramenta que nós temos, que é de nos comunicar de uma forma terapêutica. E hoje a gente vai ver alguns pontos, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, de quando essa comunicação ela não acontece de uma forma pensando, né, de uma forma profissional, ela não acontece de uma forma salutar, de uma forma terapêutica. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver hoje as técnicas de comunicação não terapêuticas. Tá? Então, vamos lá. A primeira observação fala aqui que várias abordagens são consideradas barreiras para a comunicação terapêutica. Então, dependendo de como você chega, o seu primeiro contato o usuário, com o cliente, com o paciente, com a vítima, com o solicitante, enfim, dependendo do espaço que você vai estar circulando. Primeira, dependendo da abordagem inicial sua, você já estabelece uma barreira aí que simplesmente ingessa a possibilidade de algum vínculo terapêutico. E aí a gente observa que o transcorrer, né,
desse atendimento, dessa consulta de enfermagem, dessa avaliação de enfermagem, enfim, onde você estiver, o que você estiver fazendo enquanto enfermeiro, com esse sujeito dentro do contexto de saúde mental, você vai ver que a coisa engessa, a coisa barra, né? Por quê? Só da forma dessa abordagem, né, transcorrer, né? Para isso, aqui, ó, eu preciso reconhecer, né, que é o que a gente vai fazer agora de manhã, eu preciso reconhecer e eliminar o uso desses padrões, né? Nessa situação, desse encontro de sujeitos entre profissional, o usuário, ou a vítima, o cliente, o paciente, enfim, e a família, tá? Então, é isso que a gente vai abordar. E olha só, dentro da saúde mental, né, podemos afirmar que, historicamente, como vocês viram desde o início da disciplina, o paciente, né, ou o cliente, ou o sujeito que está dentro desse nicho da saúde mental, ou seja, né, tem dentro desse contexto de sofrimento mental ou de transtorno mental, historicamente ele já é apartado do seu meio, que é do seu meio micro ou macro social, né, de todas as suas relações. Tanto é que vocês viram lá no início da disciplina, que foi disponibilizado para vocês, documentários acerca, né, dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, né, inclusive tem aquele que tem um título Holocausto Brasileiro, quer dizer, se fala em Holocausto, você pensa em Segunda Guerra Mundial e campo de concentração. E você fala, mas campo de concentração foi na Europa, né? O que isso tem a ver com o Brasil, né? No sentido de como o sujeito vítima da saúde mental, digamos assim, de como que ele era, e por vezes até hoje, né, dependendo onde você se encontra, como ele é conduzido, como ele é tratado, como ele é acompanhado, como ele é cuidado. E nesse contexto, o processo de comunicação, ele tem que acontecer de uma forma salutar. Por isso que falamos de comunicação dentro dentro do nicho profissional da saúde mental de uma forma terapêutica, tá? E nesse contexto, quando isso não ocorre, né, ou ocorre de forma equivocada, né, de que não tem um objetivo terapêutico, é quando a gente estabelece, principalmente, abordagens de comunicação sem uma fundamentação, sem um conhecimento, porque eu venho carregado, venho imbuído de toda uma historicidade da saúde mental, de que lugar de louco é no hospício. Só que eu trabalho, né, eu, enfermeiro, né, eu trabalho dentro de um sistema de saúde em que o olhar, né, ele vem sendo apresentado, o olhar, a forma de trabalhar, ele vem sendo constituído, né, dentro da atenção psicossocial, que é uma forma diferente, né, diferente no contexto de que o modelo pineliano, ele não é o foco da atenção. O foco da atenção não é o modelo pineliano, pelo menos não deveria ser, né? O foco da atenção nesse processo é o sujeito e a família, né? Então, vamos lá. Para mim evitar, então, que essas barreiras de comunicação não terapêuticas, né, que elas não se apresentem como única forma, ou como na maioria das vezes, né, ou como uma rotina de trabalho, eu preciso, e para que isso, né, e para que a minha comunicação terapêutica seja de fato efetiva, de que essa seja a abordagem que eu vou fazer, né, no sujeito e na sua família, eu preciso reconhecer. Então, eu preciso não só conhecer as ferramentas terapêuticas, mas eu também preciso olhar, né, para quando a minha abordagem é não terapêutica, até para mim entender isso, que por vezes eu posso estar fazendo, e como isso faz parte, né, de um dia a dia, ou de algo que eu já venho constituído historicamente, né, tudo aquilo que você repete, né, vira uma rotina, vira como a gente sabe, como a gente comenta, né,
vira algo medular, você já nem pensa mais, você executa de forma automática. Então, por vezes, eu executo coisas de forma automática nessa abordagem que eu tenho, né, com os sujeitos de saúde mental. Ou seja, dentro desse campo da saúde mental, que você já olha assim, nossa, não, saúde mental, não sei, não é para mim, isso aí é no serviço específico, é lá no Adalto Botelho, ou no hospital psiquiátrico, é no CAPS, né? Só que não funciona assim, né? Eu tenho que pensar que eu estou envolvido num sistema único de saúde, né? Em que a abordagem ela é integral, então eu não separo cabeça do tronco, né? Então eu tenho que saber usar das ferramentas, das melhores ferramentas, e eu estou falando de comunicação, de abordagem, né, dos sujeitos nesse contexto. Então, vamos lá. Dentro dessa primeira, digamos assim, barreira, né, da forma de você tentar executar algo no seu processo de comunicação, ou seja, de aproximação do sujeito, e a gente viu lá das técnicas não verbais, a questão do espaço, e a gente viu que o espaço físico entre os sujeitos que a gente considera como um espaço profissional é 1,5 m. Então, quando eu falo de espaço de aproximação, não é chegar perto do sujeito, que eu tenho que pensar nisso também, né? Mas, ou seja, mas é aquele momento de abordagem, né? Aquele encontro dos sujeitos, que é onde a coisa se dá, né? É naquele processo ali que a gente chama, tem alguns autores que chamam de espaço intercessor, né? Que no encontro dos sujeitos é aqui que o cuidado de enfermagem vai acontecer. Ou é uma abordagem de saúde mental, no caso, uma abordagem de acolhimento, vamos pensar assim, ou é uma vacina, ou é um curativo, ou é uma imobilização, ou é uma consulta de pré-natal, ou é uma consulta de hanseníase, uma consulta de perdia, não sei. Então, esse encontro de sujeitos, o que acontece no meio, eu tenho uma denominação de espaço intercessor, é onde o cuidado de enfermagem vai acontecer. E, por vezes, nesse cuidado, né, pensando que tecnologia quem vai envolver isso, aí vem aqueles conceitos, né, de MERRI, né, de tecnologia leve, tecnologia dura, ou tecnologia, se não me engano, é semidura, semileve, uma coisa assim. Mas, enfim, é quando eu estou... o que vai acontecer nesse encontro de sujeitos, por exemplo, se for uma abordagem para uma sondagem musical. A sondagem musical, você vai dispor do material, vai lá, né? Ele vai estar provavelmente numa maca ou numa cama, enfim, ou no divã, não sei, aonde que você, seu espaço, você entra lá paramentado, passa a sonda, né? O máximo que você faz é identificar ele ou verbalmente, se ele estiver, né, conversando, ele pode estar inconsciente, você olha lá no prontuário, você confirma com o familiar, passa a sonda, vai embora, né? Esse espaço intercessor, esse encontro de sujeitos, né, ele teve envolvimento das pessoas, se você for pensar, né, em relação a esse vínculo terapêutico que é instituído pela comunicação, não. Agora, pensa numa consulta de pré-natal, você vai ter encontro do sujeito, do enfermeiro e da gestante, e do familiar que estiver acompanhando ela, né? Então, ali vai ter algo mais do que você avaliar fundo uterino, BCF, circunferência, né, altura uterina, edema, pressão arterial, enfim. Então, tem outras situações ali que envolvem esse processo de você entender coisas, né, mais subjetivas desse processo de pré-natal. Então, isso acaba enriquecendo mais, né, esse espaço intercessor. E é aí que esse é o carro-chefe da enfermagem. Então, nesse contexto aqui da saúde mental, esse meu espaço intercessor, para que ele seja, que o meu cuidar, que ele seja efetivo, que ele seja rico, né? Uma das ferramentas que mantém isso, ou que corrobora para esse enriquecimento desse meu cuidar, é a comunicação terapêutica, tá? Então, nesse momento aqui, né, o que eu estou apresentando para vocês é o que, por vezes, a gente usa como uma técnica nesse espaço, né, e acaba sendo algo não terapêutico, né? Por exemplo, né, fala aqui, técnica de tranquilização, você quer tranquilizar o sujeito, tá?
Então, você explica, você indica para ele que não há motivo para ansiedade. Dessa maneira, ele está desvalorizando o sentimento dele. Então, quando você fala, não, fica tranquilo, isso não é nada. Então, não é nada. Esse não é nada para mim, né? Então, para ele, isso tem um outro entendimento. Então, nesse sentido, quando eu falo para ele, não, tranquiliza, não, fica tranquilo, não se preocupe, vai ficar tudo bem com você. Não pula da ponte, não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem com você. Você, ao mesmo tempo que você acredita que está tranquilizando ele, na verdade, você está minimizando os fatos. Lógico, a gente não quer valorizar os fatos, não é isso, mas a gente quer mostrar empatia. Lembra lá? O carro-chefe da comunicação terapêutica é a empatia. Então, fica muito melhor eu falar para ele, calma, vamos resolver isso juntos. Então, ele entende com a sua fala que você quer participar desse processo, né? E não minimizar isso, tá? Então, parece, né, uma coisa tão simples, né? Ou talvez eu até acredite que, não, calma, fique calmo, né? Não se preocupe, não se preocupe. Talvez eu acho que esteja ajudando, né? Por vezes, nesse contexto, vou estar minimizando os fatos para ele, né? Eu posso estar, nesse contexto, desprezando o que ele está passando. Então, nesse contexto, é melhor eu afirmar, calma, vamos resolver isso juntos. Então, você já muda, então o teu objetivo, que é tranquilizar ele, é também que ele entenda, né, que você compreende isso e quer fazer parte do processo, tá? Segunda técnica aqui, ou segunda barreira, né, que a gente pode estar acontecendo, a questão da rejeição, né? Você está rejeitando, você está desprezando, né, a ideia e o comportamento dele, né? Por vezes, esse comportamento, né, ele está fazendo, pode estar com uma agitação psicomotora, ou ele pode estar dizendo que está ouvindo uma voz, ou que está vendo alguém que já não exista mais, né? Algum familiar, parente dele, enfim, que já tenha falecido. E então você rejeita isso, né? Então, eu já observei, né, em dado momento, a pessoa afirmava que estava vendo uma outra figura, né, até uma figura bíblica, e o colega comentou com ele, então, tá vendo, tá ali, tá ali, ele tá de vermelho, né? Falou uma cor lá, que eu não me lembro se era vermelho, amarelo, azul, mas enfim, ele quis afirmar. Aí ele falou, não, tá de vermelho. Ele falou, viu, é mentira, você não tá vendo nada, porque não tá de vermelho. Tá, eu inventei essa cor, então eu estou rejeitando, né? Estou desprezando o comportamento, a ideia dele. Então, eu preciso entender que aquilo é real para ele. Então, quando a gente fala, né, não quero, não, isso não é verdade, não quero ouvir, não quero saber, né, não me fala isso, né, ou, por exemplo, se a pessoa fala para você, tô com, né, uma ideia que não, sei lá, de coisa tão difícil, tô com tem uma ideia na minha cabeça, tem uma voz aqui falando para mim, né, pula da ponte, foge de casa, enfim, alguma coisa nesse contexto, né, e aí você, não, né, esse não é meu objetivo, não quero ouvir sobre isso, né, isso não tem relação com o que a gente está fazendo agora, né, então você está rejeitando, né, uma informação dele. Então, qual que é a orientação que a gente tem? E isso é uma coisa comum de acontecer, né? Você fala, não, vamos analisar isso mais de perto, então deixa eu entender isso melhor, né? Quer ver uma coisa quando acontece, principalmente em pronto atendimento, tentativa de suicídio. As pessoas que usam de ferramentas na tentativa de suicídio, que não são tão impactantes ou tão violentas, por exemplo, faz uso de medicação. O sujeito chega lá para você, porque tomou 10 comprimidos de AS. Né? Então você pensa, 10 comprimidos de AS, seu conhecimento fala, não, AS não mata ninguém. Né? E ele quer falar sobre isso, e você, não quer falar sobre isso, cara. Não, você não mata ninguém. Né?
Então, né, ainda corrobora, ainda fala, não, você quer se matar? Pula de cima da ponte, joga na frente do ônibus, né? Então, você, além de rejeitar aquilo, você está dando novas ideias para o sujeito, né? Então, a orientação, se a gente for buscar entender dentro desse contexto da comunicação terapêutica, é muito melhor a gente falar, calma, né? Vamos analisar isso melhor, ou mais de perto, vamos tentar entender essa situação, tá? Vou tomar uma coisa aqui. A próxima, né, técnica aqui de comunicação, que dependendo como isso acontecer, né, pode ser tanto terapêutico como não terapêutico, né? De forma não terapêutica, de aprovação ou desaprovação, né? A gente entender melhor o que significa isso. Aprovar ou desaprovar as ideias do sujeito implica que o enfermeiro tem o direito de passar seu julgamento sobre as ideias ou o comportamento do sujeito como bom, como ruim, e que o enfermeiro espera que o sujeito aceite. Então, isso, né, dentro desse contexto não terapêutico, quando que isso ocorre? Né? Quando a minha aprovação ou desaprovação é a partir do meu julgamento. E o meu julgamento, como eu comentei com vocês na aula passada, é a minha régua de medidas. Então, eu estou medindo ele, quando eu faço isso usando a minha régua de medidas, o meu entendimento acerca daquela situação, que eu tenho que pensar que aquilo que ele está fazendo, né, eu tenho, para mim avaliar aquilo, eu preciso olhar para aquele problema com os olhos dele e ver os caminhos de solução para isso. E não olhar para aquele problema dele com o meu entendimento acerca do processo. Senão eu vou dar respostas que eu daria se fosse problema comigo e não com ele. Então, nesse sentido, eu posso aprovar ou desaprovar alguma atitude, alguma fala, algum comportamento, enfim, né, que está fazendo como algo bom ou como algo ruim, porém, usando o julgamento meu, independente desse julgamento ser pessoal ou profissional, né, ou seja, pessoal, porque eu estou usando de forma empírica, né, e a gente mistura muito isso, né, de certa forma, as nossas experiências próprias a gente quer vender para os outros, isso é uma coisa inerente do ser humano, e o enfermeiro gosta muito de fazer isso, assim como eu desaprovo, assim como eu posso fazer isso de forma de desaprovar, né? Então, na verdade, eu não aprovo nem desaprovo nada, né, nesse contexto. Primeira coisa, eu preciso olhar para aquilo, para aquela situação dele, mas olhar com o entendimento dele. A partir do entendimento dele, né, embasado dentro do contexto do arcabouço, né, científico, buscar o melhor entendimento. Então, olha aqui, ó. Então, é melhor eu falar para ele, vamos falar sobre, né, sobre o seu comportamento, por que que invocou raiva, ou por que aconteceu com ele, né, com as outras pessoas, assim, você quer discutir, vamos discutir o comportamento ou a situação, posso colocar comportamento, posso colocar pensamento, né, posso colocar, sei lá, qualquer coisa que envolva, né, algo que ele tenha feito nesse contexto, né, mas a gente vai falar sobre o porquê do gatilho, né, o porquê que invocou isso nele, por que ele fez isso, com o entendimento dele e não com o seu. Lógico, entendimento dele por que ele fez isso, né? E aí as respostas a gente busca dentro de um arcabouço, dentro de um arcabouço teórico, né? Porque na maioria das vezes o que acontece, né? Em sentido de aprovação, desaprovação, ó, o que você fez é errado, né? E muitas das vezes os profissionais, né,
usam de experiências dele, né? Não, né? Você fez errado, você não pode fazer assim, olha. Vamos pegar lá, será um sujeito que é dependente químico de alguma droga lícita, como tabaco, como álcool, né? Então ele voltou a beber, ou ele voltou a fumar, e aí você vai aprovar ou desaprovar a atitude dele, né? Mas pensando no contexto dele, porque pensa que ele tem dito, ó, parei de fumar. Ah, não, beleza, estou feliz por você, né? Não, mas espera aí, né? Parou, vamos entender, deixa eu entender com ele os motivos dele ter parado, lógico, uma coisa boa, mas só para você poder enganchar, fazer um gancho com um contexto, com o contexto teórico desse processo, até para você dar mais respostas para ele, porque o deixar não pode ser visto somente como uma situação subjetiva, né? Apesar de ser singular dele, mas você precisa amarrar isso para você ter um caminho a percorrer. Da mesma forma, se ele voltar a fumar ou a beber, se você, não, ficou ruim agora, né? Você não poderia ter feito isso. Mas antes de você falar dar essa resposta para ele, primeiro você, não, vamos tentar entender por que você fez isso, por que você voltou a beber, ou por que você voltou a fumar. Então, para você tentar entender os gatilhos. Tá? Aí sim isso está acontecendo de forma terapêutica. Aconselhamento, nossa, esse a gente faz demais, né? Então, muita gente aconselha, né? Para dizer o que é melhor, o que é pior, né? Então, como se o sujeito fosse incapaz de tomar uma decisão, lógico, dentro do contexto de saúde mental, ele pode estar com sua criticidade, provavelmente voltar se tiver crise, né? Então, assim, a sua criticidade não é uma criticidade condizente, né? Porque, por exemplo, né, ele acha, no momento de crise, está lá no delírio persecutório, achando que o irmão dele quer matar ele, entendeu? Então, e aí, as respostas que você vai dar, esse é o viés, né, do comportamento dele, né? Não pode ser algo, né, do tipo, eu acho que você deveria fazer isso, ou por que você não, entendeu? Então, na verdade, você está colocando, parece que até nem esse seja o teu objetivo, né? Mas dá a impressão que você está carregando algo seu como experiência para aconselhar ele, né? Então, parece que são só palavras, mas não é, são os sentidos dela, né? E que vai determinar a resposta daquilo que você quer, né? Então, fica melhor você trabalhar, né? Olha a dica que a gente tem aqui, ó. O que você acha que deveria fazer? Ou o que você acha que seria a melhor maneira de resolver esse problema? Tá? Só novamente, aqui eu estou trabalhando com alguém, né, que tem, porque quando você pergunta para ele o que você acha que você deveria fazer para que isso não aconteça mais, você tem que estar trabalhando com as pessoas na saúde mental, não naquele momento de crise, né, ou de surto, como a gente fala. Aí a pessoa não tem criticidade nenhuma, até porque em situação de crise, de surto, a gente tem um outro recorte que chama-se emergência de saúde mental. Aí a conduta é outra que a gente vai ver na nossa última aula, tá? Aqui eu estou falando de técnicas de abordagem, né? Que a gente viu o segundo nível, está vendo hoje quarta, dos sujeitos que essa abordagem, essa comunicação, ela é viável ainda, tá? Então, nesse contexto aqui do aconselhamento, não é você que vai dizer para ele que você tem que fazer, que ele tem que fazer, né? Você vai fazer com que ele perceba o que ele deve fazer, porque vai ser muito mais fácil dele implementar isso na vida dele. Tá? A outra que a gente faz muito, eu sei porque, assim, a experiência que eu tenho profissional nesse contexto, que é no serviço de atendimento móvel de urgência, atendendo as emergências em saúde mental, né? Ou as emergências psiquiátricas, ou, né, os surtos, a gente costuma comentar, né? Interrogar a vítima. A gente não é polícia para interrogar ninguém, né? De forma assim, por que você fez isso, né? Por que você fez isso com a sua mãe, com seu irmão, né?
E sempre chegar de forma assim, né, de forma bem ríspida, no caso, né? Então, na verdade, né, você não está interrogando, vamos pensar assim, né? Você quer saber informações, né? Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu busco essa informação com ele, essas informações, e quando eu percebo, né, até para que não pareça ser um interrogatório, quando eu percebo que está sendo desconfortável para ele, né, e dar essas respostas, o que eu faço? Eu interrompo, né, mais ou menos, eu interrompo, né, porque eu estou causando desconforto para ele, até porque fique claro que você não está o interrogando, né? Você está tentando buscar informações, então de uma forma terapêutica. Porque se fica aquela coisa persistente, né? Parece que eu estou, e na maioria das perguntas eu acabo induzindo a resposta, né? Porque você já fala, né? Por que que você, então você não fez aquilo que eu estou vendo aqui, que você não fez o que a gente combinou. Então, na verdade, você já perguntou e já respondeu, mas você está sendo persistente que você quer uma resposta sobre determinado assunto, né? Então, calma, né? À medida que de fato você quer ter, né, precisa dessas informações, tá? Mas que não aconteça como um interrogatório. Mas a gente vem, né? A gente costuma ver em filme, né? Interrogar, assim, para tentar achar um viés de erro. Nosso objetivo não é esse, tá? O nosso objetivo é tentar com que ele verbalize. E outra situação, quando você estiver buscando informações, né? Você nunca vai conversar somente com um sujeito. Você tem que ouvir todas as partes. Então você conversa, né, não na forma de interrogar. Você conversa com o usuário ou com o sujeito e a família, anota os pontos importantes e aí depois conversa somente com o sujeito e depois somente com a família, para você poder entender as situações de fato como acontece. E você só vai validar isso que você buscou de informação, que você construiu, quando você ver isso de forma prática, ou seja, numa visita domiciliar, você observar de fato como as coisas acontecem. Principalmente quando eu estou falando aí de maus tratos, de abandono, de abuso, né, em relação a esse processo que acontece muito com crianças e idosos, né, para a gente poder entender, mas com idosos acontece bastante. A próxima, que a gente faz muito também, né, comentários estereotipados, né? Então a gente fala isso, né? A gente acaba quando eu falo assim comentário estereotipado, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu tô tentando me mostrar, digamos assim, ou qual que é o meu objetivo, né? Dependendo das frases que eu utilizar, né? Eu posso estar assim, não ter sentido em relação ao que eu pretendo, né? Por exemplo, eu perguntar para ele, né? Olha, fulano, eu estou bem, e você como está? Então, já tô induzindo ele a responder também, né? Ou falar para ele, olha, segura as pontas aí para o seu próprio bem. Como assim, né? Então, significa que se eu não acalmar, algo de ruim vai acontecer comigo, né? Então, qual que é a dica que a gente tem aqui, né? Sempre envolver o sujeito nesse processo, né? Olha, como que você se sente hoje? Então, não precisa falar como eu estou, né? Não verbalmente você vai chegar lá, né? Você chega numa... Imagina, eu lembro de uma visita domiciliar que eu fiz uma vez, né? Em que a gente foi visitar, fui eu, a enfermeira da unidade de saúde, porque a paciente, ela tinha
na época, né, ela fazia tratamento para... Ela era soropositiva, então ela era acompanhada, né, pela unidade de saúde, né, parte medicamentosa, ela tinha tuberculose multidroga resistente e era dependente química, né? E a família tinha pedido uma visita do enfermeiro porque ela não estava mais aceitando medicação, ela fugia de casa, né? Passava a madrugada fora, aparecia de manhã, né? Enfim, né? Então pensa bem, você vai lá fazer essa visita domiciliar. Eu lembro que quando eu cheguei, a menina, a gente chegou, entramos na casa, perguntamos por ela e foram chamar. Já foram chamar, saíram da casa para chamar, né? E a gente observou que ela morava, que ela dormia num quartinho lá no fundo, tal, né? Que a gente chama de edícula, tá bom? Então ela faz parte da família, do seio familiar, tá lá fora, né? Ah, foi porque ela quis? Não sei, eu tô vendo, foi o que eu tô vendo, né? E aí ela chega, né, na sua frente lá, né? E aí você fala, e ela tá vendo você, né? Você tá lá trabalhando, enfim, você tá lá organizada, né? Cabelo arrumado, maquiado, né? Bem vestido, né? Enfim, né? Ou jaleco, esteto no pescoço, enfim, encaixada, unidade de saúde. Então você já tem estereótipo. E você olha para ela, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? É, hoje tá um dia bonito, eu tô bem. E você, como tá? Então, você já está fazendo, você já está estereotipando ela. Eu estou bem, e como que você está? Então, nesse caso, é mais fácil você, né, você começar a conversa, né? E aí, como que você se sente hoje? Então, deixa ela falar, não usa você como parâmetro. Que você usar você como parâmetro, você acaba causando um estereótipo do que é certo, do que é errado, que provavelmente você é o certo do processo, né? Porque você é um sujeito que está lá, está trabalhando, né? Você está lá arrumadinho, bonitinho, na frente da pessoa, que é aquele que é soropositiva. E ela não era doida, né? Dentro, assim, doida que eu falo, não tinha um transtorno mental relacionado. Então, assim, ela era soropositiva, independente química, né? E tinha uma outra doença lá, né? No caso, uma tuberculose, por conta do HIV. Então, então se ela já vai ter a ideia de que, né, ou até pelo fato dela já morar, pensando nesse exemplo, de morar no quartinho do fundo lá, então ela já tem um estereótipo de alguém afastado, então eu não quero corroborar com isso. Então, por isso que as perguntas, a minha abordagem não pode ser de comparações. A próxima aqui, que fala para a gente, é a questão do uso da negação, né? Quando a gente nega a existência do problema, né? Então, ele está falando a dificuldade dele, ele está falando o que ele sente, o que ele ouve, né? E você nega isso, né? Ou por exemplo, se ele como se sente, me sinto fracassado, perdi o emprego, perdi perdi a pessoa que morava comigo, que foi embora, né? E aí, você não, relaxa, isso acontece com todo mundo, né? Então, isso é uma... ou, né? Quando ele fala, tô me sentindo, tô sem força, tô sem vontade de fazer nada, né? Tô tão desanimado, né? Principalmente as donas de casa, não, né? Não tenho vontade de fazer nada, minha vida não tem sentido. E aí você nega isso, você não, calma, isso é falta de ocupação, ou isso é falta de Deus, vai na igreja, vai rezar que melhora. Então, na verdade, a gente pode até ter o intuito de não negar isso, né? Mas você não questiona, ou você não trabalha o que ela está te falando, tá entendendo? Então, a gente não está usando da empatia. Seria diferente se eu fizesse assim, né? Quando ela fala dos sentimentos dela, né? Então, você precisa tentar entender o porquê disso. Então, nesse caso, seria melhor você
afirmar, mas tentar mostrar para essa pessoa, né, que você entendeu o que ela disse. Quando ela fala, não tenho vontade de fazer nada, né, e você pergunta, né, se você se sentir que não tem valor para ninguém, como se ninguém pular, diga só você, como que é isso? Né, como que isso acontece? Né? Então, ela percebeu, né, que aquilo que ela relatou para você, você não negou, né? Mas você também não vai valorizar aquilo, não é esse sentido. Você vai mostrar que entende isso. Então, quando você nega a existência daquilo, né, você está criando aí uma barreira terapêutica, né? E a gente faz, é aquele mesmo exemplo, né? Ah, quer se matar, não toma essa, quer se matar, pula do prédio. Então, na verdade, você está fechando aí a possibilidade de ajudar essa pessoa, assim como está dando ideia para ela, né? Está dando ideia do que ela possa fazer ainda. E a gente faz muito isso aqui no serviço de saúde, a questão de negação, né? Principalmente com essa questão, né? Ah, se é falta de trabalho no longo, vai limpar uma casa, vai capir um lote, não é assim que a gente fala, né? A gente acaba achando que está ajudando e a gente acaba atrapalhando, né? Ou seja, atrapalhando, que eu falo, é criando uma barreira. A próxima, que a gente faz muito também, é a questão da interpretação, né? Então, o enfermeiro sabe tudo, né? Tudo ele interpreta, tudo ele sabe o significado, né? Ou tudo tem a solução. Né? Não só uma prática do enfermeiro, né? Isso é uma coisa, é um ser humano, né? A gente, né, quer dar resposta para tudo. Só que, por vezes, olha aqui, ó, a gente acaba fazendo afirmações, ou de forma empírica, né, ou sem, de fato, um embasamento, um arcabouço teórico que te dê sustentabilidade para isso, né? Então, principalmente, né, quando a gente quer interpretar os sinais e sintomas do sujeito e já quer prescrever ou transcrever algo, né? Então, assim, por mais que, né, você entenda da sintomatologia, da fisiologia, da fisiopatologia, daquilo ali, daquela circunstância, né, não nos cabe algumas condutas. Então, assim, aquilo que a interpretação da situação que compete a minha área, digamos assim, e que eu tenho conhecimento acerca para poder dar essa resposta, beleza, tá? Mas, por vezes, eu faço isso, eu caminho em algo que não me diz respeito, não compete a mim, né? E aí, o que acontece especificamente com a enfermagem? A enfermagem trabalha lado a lado com uma outra profissão que chama-se medicina, em que ela tem um outro objetivo do meu, né? O meu é um objetivo maior, mas socialmente o que é valorizado é a do lado, a outra profissão, que ela tem, vou falar um objetivo menor, mas ela tem um olhar, o foco dela não é o sujeito, o foco dela é o problema. O meu enfermeiro, o meu foco é o sujeito. Só que o problema está dentro do sujeito, então tem que você separar isso. Então, de certa forma, tem que entender os contextos, né? Entender o que é subjetivo e objetivo, digamos assim. Porém, tem coisas dentro desse contexto que não compete a mim. Aqui fala, né, que tem situações que competem, no caso, a outra área profissional. Não necessariamente a psiquiatria, a saúde mental, pode ser a psicologia, pode ser o terapeuta ocupacional, pode ser um nutricionista, né? Enfim. Eu não vou querer interpretar ou achar uma técnica daquilo que não compete a mim, tá? E a gente tem, né, por vezes, acaba fazendo isso. Outra situação aqui, né? A gente sempre tem que entender um porquê. Então, falar com que pedir que o sujeito explique as coisas, né? Mas tudo bem, você tem que estimular essa esclarecimento, essa clarificação, digamos assim, daquela situação problema, né? Mas a forma como eu vou colocar
a isso. Né? Eu não vou estar questionando para ele, por que você fez isso? Se tivesse pai e mãe, né? Por que você não estudou? Por que você quebrou? Por que você não lavou a louça? Por que você não desligou o ar-condicionado? Por que você não apagou a luz? Mas vamos pensar, né? Então, a pessoa que está em acompanhamento com você na unidade de saúde, numa situação de depressão, né? Você fala, por que você não está comendo? Por que você não está tomando banho? Né? Então, de fato, a melhor forma é, né, o que você sente, né, ou sentia, né, ou por que antes disso acontecer. Então, o que te levou a não fazer isso ou a fazer isso, por exemplo? O que te leva a não tomar banho? O que te leva a fumar? O que te leva a beber? Então, você quer entender, né, no sentido de entender o processo e não no sentido de exigir o porquê, tá? Quem exige o porquê da gente é pai, mãe, delegado de polícia, né? Nessa relação aqui, a gente tem que entender os porquês que isso acontece. Outra, não damos valor, né, aos sentimentos que a pessoa fala, aquilo que ela verbaliza, né? Por vezes, né, a gente acaba, principalmente, gente, isso acontece, essa depreciação, né, ou porque você tem a sua história em relação a isso, né, aquele problema, e você tem o seu conceito já pré-estabelecido, né, então, que você, por exemplo, você está trabalhando lá numa unidade de saúde com dependentes químicos, né, aí você está lá com um menino com droga lícita, que é alcoolismo, e o menino, e você teve essa mesma experiência, ou com seu irmão, ou com seu filho, ou com seu primo, ou com seu tio, né? E aí você tem umas respostas suas e você acaba não valorizando aquilo que ele está te falando, porque você, não, isso eu já sei, né? Eu já sei como que isso acontece, então, mas aí que tá, né? Esses contextos dos porquês, eles são singulares, então você não vai menosprezar isso ou desvalorizar isso, né? Como a gente fala aqui, depreciar isso, né? Muito pelo contrário, você vai pedir que a pessoa, né, exponha isso, exponha as percepções dela acerca disso, tá? Você não vai depreciar isso, né? Você vai pedir para ela expor, para ela dizer, né, o porquê dessa situação, mas ela, o entendimento dela, não o seu, né? Uma das coisas que a gente faz muito nesse sentido, né, principalmente como aquilo que você já vivenciou, aí você já tem uma régua de medida, você não, isso aí que você fez, você está somatizando, que não é tudo isso, não, né? Então, até pode ser, mas calma, não te compete você fazer isso, né? De fato, o que você quer é entender o porquê que isso acontece e não julgar, muito menos depreciar essas circunstâncias, né? Bom, a gente viu aqui, ó, só para retomar, né, algumas, são as mais comuns, tá? Assim, situações dentro do processo de comunicação que podem se tornar uma barreira. Então, vamos lá, para revisar, a gente viu a questão da tranquilização, né? A gente acha que está tranquilizando a pessoa, né? E, de fato, a gente tem um cuidado com isso, né, para não desvalorizar o que ele está passando, a questão da rejeição, né? Rejeitar o que ele está sentindo, o que ele, né, qualquer queixa dele, aprovar ou desaprovar essas circunstâncias, então não nos cabe isso, né? Aconselhamento também, não nos cabe fazer aconselhamento, não fala em aconselhar, não, eu acho que não, primeiro que você não acha nada, se você achar alguma coisa, devolve que tem nome, você tem que acreditar em algo, né? Você acredita em algo que tem sustentabilidade para isso, né? E outra coisa, né, o que você acredita talvez não seja o que ele acredita. Então, você, de fato, nesse contexto de comunicação, você tem que acreditar em algo junto. Então, como você é o profissional, é você que conduz, né, com muita maestria, que esse entendimento tem um embasamento, tem uma fundamentação,
a partir das características dele, né? E isso varia de sujeito para sujeito. A outra, interrogar, né? Que seria como você vai estar abordando, né? Então, de fato, a gente não usa a nossa abordagem como interrogatório, aquela coisa decisiva. A gente tem que ter muito tato com isso, no papel, percebendo alguma divergência, algum desconforto. Você, né, recua, digamos assim, né? Você respeita o tempo do sujeito. Tá? Comentários estereotipados também, né? Usar frases feitas, né? Ou menosprezar o sujeito, não mostrar empatia para ele, então isso é importante. Né? Uso da negação, né? A gente nega a existência daquele problema dele, principalmente porque tem problemas, tem sintomas dentro da saúde mental que você não consegue mensurar. Então, o enfermeiro, né, apesar de a gente ter lá a nossa, como base do nosso cuidado, do nosso objeto de trabalho, né, o cuidar no contexto holístico, né? Porém, né, eu tendo dificuldade em entender isso, né, o problema dele, nego a existência, até porque, né, normalmente, os serviços de saúde, eles se permeiam dentro de um contexto biomédico, biológico, por exemplo. Estou com febre? Ah, ele está com febre? Tá. Põe o termômetro nele, deu 39. Não, você está com febre. Estou com falta de ar. Aí você coloca oxígeno na pessoa, está dando 90%, 88%, 92%, você, beleza, você está com falta de ar. Agora, uma pessoa com ansiedade, estou com falta de ar, você coloca oxígeno nela, fala, não, você não está não, você está saturando 100%, né? Você não está saturando, você não está, né? Então, como que você pode fazer a abordagem? Então, não, percebe-se, eu percebo que você está ofegante, está respirando profundamente, rápido, né? Essa sensação de falta de ar, né? Porém, podemos nos tranquilizar, né? Porque aqui, ó, sua quantidade de oxigênio no sangue, apesar de você estar se sentindo assim ofegante, né? Ele está adequado. Nós vamos entender melhor, né? Por que, né? Por que isso está acontecendo? Então, nesse contexto, tá? Interpretação é mais fácil, a gente só está revisando para a gente. É o que a gente faz, né? Muito, né? Que a gente interpretar, principalmente usando a nossa regra de medida, base da nossa experiência, quer ela seja empírica ou científica. Tá? A gente gosta muito de fazer isso. Né? Outra coisa que a gente gosta muito de fazer é sempre pedir uma explicação. Né? O que você fez, o que você pensou, né? Na verdade, o que a gente quer é que a pessoa descreva isso, especialmente o que ele sentia antes disso tudo acontecer, para você poder entender dentro desse antes o que levou a essa circunstância. Tá? A próxima, né, só revisar, depreciar os sentimentos, não valorizar os sentimentos do sujeito. Né? Então, a gente mostra para a pessoa e deixa claro para ela que entende, né? Ou não, realmente, de fato, você merece, isso te incomoda, né? Mas você busca isso, né? Mas o que você está sentindo agora, como isso começou, né? A partir de que momento você começou a sentir isso? Então, você não vai depreciar, não vai desvalorizar o que ela está sentindo. Vamos lá, então, gente, vamos encerrar. Então, vamos lá, escutativa, então, né? Que é outra ferramenta para constituir a comunicação terapêutica. Na verdade, mais uma aqui, né, para corroborar para que essa comunicação seja terapêutica. A gente viu agora nesse intervalo, né, são situações, né, são expressões que a gente usa, posturas, entendimentos equivocados que acabam não sendo terapêuticos, né? Então, a gente vai ver mais uma ferramenta aqui para tornar a nossa comunicação terapêutica. A gente comentou isso lá no início, né, que é a escuta ativa. Eu até brinco, né, com as pessoas, com os alunos, com os profissionais, né, enfim,
que a gente ganhou dois ouvidos, né, e uma boca, então a gente tem que ouvir o dobro do que a gente fala, né, mas ouvir de forma correta, objetivamente, né, e nessa situação aqui, no caso da comunicação terapêutica na saúde mental, né, tem questões de entendimento acerca de saúde mental, acerca da historicidade do processo, até para eu entender de que forma eu estou escutando isso, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Então, escutar ativamente é prestar atenção do que o sujeito, a família fala, né? Tanto verbal, que a gente viu lá, né, como não verbal, porque você sabe que do que a gente fala, ou do que a gente comunica, digamos assim, apenas 7% é verbal. Então, eu preciso, né, ficar atento àquelas informações não verbais, né? Então, escutar não é só o que está saindo da boca do sujeito, né? A escuta ativa aqui é observar o contexto, né? Ficar atento ao contexto, o que compõe a comunicação, né? Que é a parte verbal e não verbal. Tá? Então, a escuta atenciosa, ela cria um clima no qual o sujeito pode se comunicar. Então, o clima que ele fala aqui é que a gente vai entender esses processos e vai conseguir estabelecer uma comunicação terapêutica nesse sentido. Tá? Então, fala aqui que esse clima é estabelecido dentro da relação, né? Possibilitando a expressão aberta e honesta. Então, aí a gente tem uma relação terapêutica instituída, né? O sujeito passa a confiar em você, ou tem você como uma referência para aquela circunstância dele, tá? Aí aqui, ó, vários comportamentos não verbais, ou seja, que não está falando, né, foram consideradas habilidades facilitadoras para a escuta atenciosa. Então, a gente tem aqui uma outra ferramenta, né? No caso aqui, não é só eu, porque assim, escutativa não é só você ficar com o ouvidinho virado para a pessoa, não, né? Então, além de ficar com o ouvidinho virado para a pessoa, porque você quer criar uma relação honesta, uma relação terapêutica com ele, né? É você desenvolver essas habilidades, né? Para fazer essa escuta atenciosa, mas aquilo que é não verbal, né? Então, uma das técnicas que a gente tem para isso acontecer, né? A gente desenvolver essas habilidades, né? Dessa escuta atenciosa, da comunicação não verbal, a gente tem essa técnica aqui, em que a gente usa essa regra mnemônica aqui, ó, Sawyer. Regra mnemônica, né, que isso te remete a lembrar o significado de cada um. Para quem já ouviu falar em ABCD, né, ABCD da urgência e emergência, ABCD de trauma, enfim. Então, você cria uma regra mnemônica e entende o que significa o A, o B, o C, o D e o E. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, essa regra mnemônica Sawyer facilita o nosso entendimento. O que significa o S, o O, o E e o R. Tá? Então, na verdade, essa palavrinha aí, sem sentido, Sawyer, né? É só uma regra mnemônica para facilitar a nossa compreensão e a gente desenvolver essas habilidades. Então, o S, né, significa me postar de frente para o sujeito, né? De frente, não de lado, nem atrás, nem, entendeu? Então, assim, você se posta, né? Caso você vai estar aqui, fala, sente-se diretamente de frente, né? Então, ou sentado, ou em pé, enfim, mas poste de frente para ele. Porque você está mostrando que está dando atenção para ele, tá? Ou opte por uma postura aberta. O que significa uma postura aberta? Né? É não ficar de pé, de braço cruzado, né, de perna cruzada, não ficar com os punhos fechados. Então, né, fique em uma posição, até que ele tem lá no último, lá o R, relaxe, né? Uma posição tranquila, relaxada, né? E voltando, eu não estou falando aqui de um sujeito em crise, porque o pessoal, que agora a gente não está tendo essa possibilidade, né,
está tendo aula presencial, em que você consegue elencar, ou o aluno, né, consegue passar mais dúvidas, digamos assim, né? Fala, professor, como que eu vou ficar, então, de frente para ele, com a postura aberta, se ele me agredir? Então, calma, não estou falando de agressão, estou falando de agitação psicomotora. O que a gente está trabalhando aqui são pessoas dentro desse recorte de saúde mental em que a gente com capacidade, né, para terapêutica. Entendeu? Por quê? Ah, então o sujeito em crise, em surto, não tem terapêutica? Tem, mas a terapêutica dele é outra, não é essa. Tanto que vocês vão ver que a gente vai ter, na aula de emergência de saúde mental, a gente vai ver que vai ter outras técnicas, né, outras regras mnemônicas lá para a gente desenvolver. Aqui são de sujeitos que você consegue estabelecer um vínculo, um diálogo, uma criticidade, tá? Então, vamos lá. O S, de nos postarmos de frente a frente com o sujeito, né? Ou e esse estar de frente a frente seja uma forma aberta, né? Ou seja, que não mostre que estou fechado, né? Cruzando o braço, né? Gente que se posta, cruza o braço, enche o peito, parece segurança, né? Então já está dando ideia de que, ó, se você não me obedecer, você, né? A coisa aqui vai ficar feia. Então não é isso, tá? A gente ficar com o braço muito fechado, né? Que dá a ideia de que dá a ideia de agressão. Então a gente tem que ter esse cuidado. O I, né? Inclinar-se de frente para o sujeito, né? Inclinar-se, sabe quando você mostra que está prestando atenção, principalmente se você tem algum ruído externo, alguma coisa, você demonstra, né, que você leva assim, o corpo no sentido da pessoa, de que você está interessado em ouvi-lo, né, em entendê-lo, né, de forma verbal e não verbal. Porque você se inclinando, mostrando interesse, ele está vendo, você não está falando, não, estou interessado, não, a tua postura, se inclina, né, em direção à pessoa, a tua postura está mostrando que você está interessado no que ele está falando, tá? E aí, principalmente aqui, ó, estabeleça contato visual. O que é contato visual? É olho no olho. Então, não é hora de mexer em celular, de responder o WhatsApp, que é a pior coisa que tem, você para conversar com alguém no WhatsApp. Ele, tá, não, beleza, e volta para o WhatsApp, né? Fala no WhatsApp, tá mexendo no telefone, né? Ou ali as pessoas, né, pegam o telefone, estão sempre mexendo em uma rede social. Aqui não, estabelece contato visual, é olho no olho, tá? E o I, né, o R, de relaxar. Então, assim, demonstre, tente demonstrar que você está confortável, que você, né, não está... Tem pessoas que não conseguem ficar paradas, né, e coça o cabelo, coça a mão, e levanta e senta, e, né, então, calma, né, tente mostrar tranquilidade. Por quê? Que mostra que você está naquele lugar ali, né? Ou tem gente que fica ali, a pessoa está falando e fica olhando no relógio, né? Olha no relógio, olha no telefone, então o sujeito está entendendo que você não quer estar ali, né? Então tente dar essa impressão que você está confortável e que você está ali atento, né, ao que ele está te falando, né? Então, assim, essa escutativa, ela perpassa ou você não ser surdo, digamos assim, né? Ou você ouvir o que ele fala, essa escutativa, é você desenvolver em você técnicas não verbais que mostre para ele que você está atento, né, ao que ele está falando, ao que ele está demonstrando para você. Então, você está atento, né, àquilo que está sendo que ele está te passando, né, que ele está lhe comunicando, tanto verbal quanto não verbal, tá? Outra situação aqui, ó. Peraí. Tá. Outra ferramenta aqui é a questão da retroalimentação, né? Ou que a gente chama de feedback. Então, quando a gente vai dar um feedback de algo, né, que é um método de comunicação, na verdade a gente quer fazer isso para ajudar o sujeito, né? Ajudar para corroborar com ele aquilo que, pensando na saúde mental, aquele
comportamento dele que precisa ser modificado, né? Caso, sei lá, vamos pensar, aí você tem a situação alimentar, ansiedade, situação do humor, enfim, o que você precisa, né? Precisa ser melhorado, digamos assim, né? Então, essa retroalimentação, esse feedback pode ser útil, tá? Se ele for apresentado de modo objetivo por alguém confiável. Então, como é que você estabelece essa confiança no relacionamento terapêutico? Como é que se constrói um relacionamento terapêutico? Uma comunicação terapêutica. Então, teu objetivo é esse. Que o teu feedback aqui, que a gente chama de retroalimentação, são as ações, são os teus cuidados, aquilo que você vai instituir, que você quer instituir. E para aquilo ter ser objetivado, para aquilo de fato ser implementado, é necessário haver uma relação de confiança entre o profissional e o sujeito de família. E como que se estabelece isso? Essa relação de confiança, o vínculo terapêutico, como que ele é estabelecido? A partir do relacionamento terapêutico, que é construído pela comunicação terapêutica, tá bom? Então, esse é o caminho, tá? Então, alguns critérios aqui, para que esses feedbacks, né, para que esse retorno seu seja útil, ou seja, seja implementado, né, que você não fale para as paredes. Você me lembra que na época de graduação minha, então, faz bastante tempinho já, quase 2 décadas, né, eu lembro que uma consulta de enfermagem, numa disciplina, acho que era saúde do adulto, né, eu estava com a professora estava na sala, né, no consultório, também na condução do processo acadêmico, né, então estava lá com mais 1 ou 2 colegas, né, no grupo de trabalho, e aí, na hora de fazer lá o feedback, né, parte de orientação, principalmente, era hipertensão e diabetes, aquele sujeito era diabético, e eu lembro que questão da alimentação, a professora na época, ela leu, né, falou, não, o senhor deve comer mais anchova, né, porque a anchova, né, tem os nutrientes que o senhor precisa para equilibrar, né, seus níveis glicêmicos, quer dizer, anchova. Ficou marcado, porque a gente se olhou assim, os colegas, e pensamos, anchova? Aí você olha para a anchova, pensa na anchova, no valor da anchova, que é um tipo de peixe, né, que não é de fácil acesso, e aí você olha, né, não verbalmente para o sujeito, e você já está observando isso, né, você acha que isso vai ser implementado? Não, né, gente? Então, você tem que observar o contexto. É a mesma coisa que você está, por exemplo, vamos pensar, aqui em Diamantina, você vai orientar para o sujeito fazer caminhada. Primeiro, para fazer caminhada, só tem um lugar de caminhada bom ali, que é na avenida, né? E a avenida, ela desce, depois sobe. Então, você tem que avaliar se tem condições de voltar, questão do horário, questão do tênis, né? Então, tem tudo isso, né? A gente tem um outro bairro aqui em Cuiabá também, que é só subida e descida, né? Um bairro bem... Ele não é periférico, mas ele é um bairro onde, assim, as residências são bem simples, né? Apesar de ser do lado de um dos maiores, um dos condomínios do metro quadrado mais caro de Cuiabá, ou do Mato Grosso, a gente brinca, né, que a gente tem aqui o Alphaville e o Alfavela, sendo pejorativo mesmo, tá? Mas aqui para vocês. Então, Alfavela no sentido de que o Alphaville tem o maior metro quadrado mais caro e o Alfavela o metro quadrado mais barato, né? Que é uma brincadeira até sem graça, mas enfim. São 2 locais de moradia divididos pela Avenida das Torres, uma avenida aqui de Cuiabá, em que você tem uma discrepância social muito grande, né? E esse bairro, que fica ao lado do Alphaville, ele é um bairro que a rua sobe e a rua desce, não é um bairro plano, né? E eu lembro que uma vez a colega, aluna, né, eu estava acompanhando a unidade de saúde da família daquele bairro, e ela falou que o sujeito tinha que fazer caminhada, né? E minha primeira pergunta foi, né, mas vai fazer caminhada aonde? Primeiro, fazer caminhada, né, precisa saber se tem condições de usar, se tem tênis. Vai caminhar como? Se o barco estava asfaltando, né, porque era só um buraco, então vai descer o buraco, vai subir o buraco.
Então, nesse sentido, para o nosso feedback, para a nossa retroalimentação, para o nosso cuidado ser efetivo, ser útil, a gente precisa perceber uma série de coisas. Tá? Então, aqui vai algumas dicas. Serve somente para a saúde mental, a gente pode levar isso para os demais contextos, né? Então, primeiro ele fala aqui que o feedback ele é descritivo e não avaliativo. Então, ele enfoca o comportamento e não o cliente. Então, nosso feedback tem que ser em cima do, por exemplo, eu não vou avaliar ele, né? Por que o senhor não corre, por que o senhor não caminha, por que o senhor toma sal, não. A gente vai discutir, né? Vai descrever um comportamento. No caso, vamos pensar no diabético, por que da dieta tem que ser pobre em carboidratos, pobre em açúcar. Então, você vai discutir nesse sentido, não no sentido de avaliar ele por que ele come açúcar, ou de hipertenso, por que come sal, ou na saúde mental, por que não toma medicação, por que não, ou sei lá, dependendo por que não melhorou a interação social, no caso da depressão, no transtorno alimentar, né, no caso da anorexia, por que comeu pouco, que não é que tem que comer mais. Então, o nosso sentido desse feedback é ser descritivo no sentido do contexto, né, do contexto, não do sujeito, mas do contexto que envolve esse sujeito, né, e nesse caso aqui, né, principalmente a questão comportamental, eu estou falando de saúde mental. Outro, ele tem que ser específico, não pode ser geral, então tem que ser específico naquele problema, naquela situação, problema que você elencou. Tá? A gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ter uma aula que chama-se projeto terapêutico, e ele é bem legal porque você acaba elencando essas situações, problemas. Então, quando você vai dar o feedback, você vai dar o feedback por situação, problema, tá? Que fica mais fácil até do sujeito entender isso. Tá? Outra coisa, assim como o primeiro lá, que ele não pode ser avaliativo, não pode avaliar o sujeito sem comportamento, né? O feedback tem que ser direcionado, então, ao comportamento, né? E principalmente aqueles que ele tem capacidade de modificar, porque aquilo que não tem capacidade de modificar, né? Por exemplo, você quer que uma pessoa que tome neurolético há 10 anos, que ele assista televisão, que ele lê um livro, né? A capacidade de abstração dele é extraída, então ele não vai ficar sentado mais que 2, 3 minutos frente a uma TV, ou se vai ler um livro mais que 2 ou 3 parágrafos. Então você não vai direcionar o seu cuidado, o seu feedback para aquilo que não vai conseguir mudar. Então você vai direcionar para aquilo que vai dar resposta. Tá? Outra coisa, o feedback ele deve informar e não aconselhar. Então a gente não aconselha ninguém, a gente orienta, então a gente informa. Tá? E o último ele deve ser dado no momento apropriado, então no momento oportuno, né? Principalmente quando aquele comportamento, aquela circunstância está acontecendo, que fica muito mais fácil para ele, né, guardar isso, implementar isso de fato. Tá? Então o feedback ele tem um momento certo para ser colocado. Tá? Deixa eu ver a outra aqui. Eu acho que acabamos, né? A gente encerra aqui, né, na escuta ativa e na retroalimentação. Né? Deixa eu ver a hora certinho, tem que ter 9h35, né? Então a gente encerra aqui a parte de comunicação terapêutica que a gente viu hoje, que a gente abordou aquilo que é não terapêutico, né? A gente viu lá as barreiras, e aqui a gente viu mais duas circunstâncias, duas ferramentas que nos ajudam, né? É escutativa, mas é escutar ativamente não ao verbal, mas de fato o que ele fala, mas é como eu me posto. Então é a minha escutativa nas ferramentas não verbais que eu tenho que demonstrar para o sujeito, e o feedback, o meu cuidado, minha orientação, a minha reta alimentação, o meu cuidado, qual que é a melhor forma, ou qual é o momento, como que eu devolvo isso para o sujeito. Tá bom? Nosso próximo encontro é semana que vem.